Jesus, ele sempre soube que ele veio para uma missão. Desde menino, Jesus, ele desceu para Jerusalém, para a festa da Páscoa com seus pais. Era tradicional, eles faziam aquilo ali todo ano. E em uma dessas experiências, Jesus, ele se separou dos seus pais e foi para o templo. E Jesus foi lá, sentou, observou, e depois ele começou a ensinar para aquelas pessoas ali, para aqueles mestres da lei. Eram homens experientes na palavra de Deus, pelo menos ali na interpretação da palavra de Deus. E Jesus começou a ter essa experiência ali com aqueles homens, e ele se separou dos seus pais. E os seus pais ficaram ali preocupados com ele, para onde que ele foi, será que ele se perdeu? E quando seus pais o encontraram, ele falou: eu estava na casa do meu pai. Ou seja, ele quis dizer que estava na casa de Deus. E o seu pai e na época era Deus. E Jesus, ele desde pequeno, ele já nasceu com esse propósito, e desde pequeno ele já sabia quem ele era, ele já sabia da sua identidade. Porém, ele esperou, desde a sua primeira infância, até ele ter ali entendimentos e compreensões de um ser humano, que ele veio e habitou em um corpo de ser humano. Ele desenvolveu, ele nasceu, ele cresceu, passou por todas as fases ali, bebê, criança, 5, 7, 10, adolescência. E durante todo esse período, ele não manifestou ao mundo quem realmente ele era, que era o Cristo prometido. Ele já sabia quem ele era. Só que ele só pôde iniciar a missão dele publicamente depois dos 30 anos. Então, quando ele fez 30 anos, ele já sabia que ele ia iniciar e começar a ensinar, ia sair da casa dos seus pais e começar a formar o time dele, a equipe de discípulos, e começar a andar pelos lugares, cumprindo a missão, curando pessoas. Ele começou ensinando. Primeiro ele fez um milagre, mas que foi a multiplicação do vinho ali em uma festa de casamento, as bodas de Caná. Depois disso, ele começou ensinando. Só que para ele começar a jornada dele, ele precisava se preparar. Ele já era Deus, mas mesmo assim, ele teve essa necessidade de se preparar e de fazer um sacrifício humano, já que ele era um humano, era um Deus homem, Jesus Cristo homem. Ele fez um sacrifício antes de iniciar o seu ministério. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? O Espírito que é com E maiúsculo, o Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. O deserto é um lugar de dificuldade, um lugar de seca, árido, onde existe desidratação, onde o calor castiga, machuca, os lábios racham, a pele racha, a pele fica ressecada. Como assim o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, a esse lugar de grande dificuldade? Como é isso? Por que o Espírito Santo conduziu ali? Jesus, ele estava aqui, nesse ponto que ele estava sendo conduzido pelo Espírito, ele estava em jejum. E você vai identificar isso aqui. Então conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, além de o Espírito Santo conduzir Jesus ao deserto, ele ainda conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Então, como assim? O Espírito Santo, ele pega Jesus, tira Jesus ali de um lugar de segurança, pega Jesus e coloca Jesus em um deserto e entrega Jesus praticamente ali para que Satanás, para que o diabo, o enganador, comece a tentar Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então Jesus, ele estava jejuando por 40 dias. E aí depois de 40 dias, naturalmente, ele teve fome. Meu Deus, depois de meio dia eu já estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome, eu já começo a ficar nervoso. Muita fome, a fome de leão. Depois de meio dia eu já não estou mais me aguentando de fome. E Jesus ficou 40 dias inteiros e 40 noites. E aí ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo. Uma coisa interessante é que, apesar da Bíblia falar que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia não diz que ele foi deixado lá só. A Bíblia fala que ele foi tentado pelo diabo. Mas aqui eu não entendo que o Espírito Santo o levou lá e o abandonou e o deixou lá sozinho. Eu creio que o Espírito Santo ele permaneceu com Jesus. Satanás viu que ele estava com fome. E aí Satanás foi e falou: você está com fome, né? Tá vendo essas pedras aí? Transforma elas em pães e come. Vem cá, Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Poderia. Só que Jesus não veio para dar show de poder,
começar a fazer malabarismos de poder. Aí ele curou cego, curou aleijado, curou manco, curou surdo, curou mudo. Mas ele não ficava exibindo o seu poder para mostrar que ele era o cara, mostrar que ele era o tal. Então, Satanás, ele sabia quem era Jesus, ele caiu do céu, ele já foi um anjo, ele sabia exatamente quem era Jesus. E Jesus falou, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui Satanás, ele continuou tentando. Então o diabo o transportou à cidade santa, ou seja, a Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do mundo, ou seja, um lugar alto. E aí ele começou aqui a fazer um jogo emocional com Jesus. E ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma destas pedras. Eu comecei esse áudio aqui falando para você que Jesus, ele sabia quem ele era. Mesmo com 12 anos de idade, ele sabia, ele falou, olha, eu estava na casa do meu pai. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. Mas olha aqui o que Satanás fala. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Essa partícula, se, ela é uma partícula que implica dúvida. Se tu és filho de Deus. Ele tentou colocar uma dúvida na identidade de Jesus. E Jesus, ele respondeu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus aqui, ele não ficou rebatendo o diabo com filosofia, com livros, com citações de filósofos, dos deuses gregos. Não. Jesus, ele falou o seguinte, está escrito, primeira tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, lança-te daqui, pula daqui. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Trabalhou com o visual, com a ambição, com a ganância, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás lançou tentação 3 vezes. Você entende o jogo do diabo? Você precisa entender o seguinte, as táticas do diabo nunca mudaram. Ele é o mesmo capeta repetitivo. Ele é constante naquilo que ele faz. Ele utiliza as mesmas táticas, as mesmas técnicas. Ele joga na emoção. Ele usou o corpo daquela serpente e ele foi tentar Eva. Antes da tentação, Deus falou lá para Adão e Eva, olha, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer. De toda a árvore. Vocês só não podem comer daquela árvore ali que está no meio do jardim. Aquela única árvore. E olha o que ele falou para Eva. Da mesma forma, ele colocou uma dúvida ali na existência de Eva. Da mesma forma que ele tentou fazer com Jesus. E da mesma forma que ele faz com você. E ele faz comigo. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim vocês são livres. Deus criou o homem livre. Vocês são livres para comer de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí aqui em Gênesis 3 fala, olha, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim? Peraí, gente, Deus disse isso? Não, Deus falou, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas daquela árvore que está no meio do jardim vocês não vão comer. Mas a serpente, ela já veio para a mulher lançando uma dúvida. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente falou assim, ó, claro que vocês não vão morrer. Certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe, olha o diálogo da serpente, porque Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, vocês vão abrir os olhos de vocês e sereis iguais a Deus. Ele
queria ser igual a Deus. Ele foi expulso dos céus porque ele queria ser igual a Deus. E aí ele falou, ele lançou isso para Eva: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Era todo o desejo que Satanás tinha no coração. Ele não conseguiu. Ele foi expulso dos céus. Então agora ele falou: agora, já que eu fui expulso dos céus, eu também vou expulsar essa mulher e esse homem desse jardim, porque o lugar deles não é aqui. E aí o mal que ele tentou praticar no céu e foi expulso e não conseguiu, ele usou o mesmo artifício no jardim. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, olha as aparências aqui, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram, ou seja, fizeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ali eles perderam a inocência, a santa inocência, a santa ingenuidade. Eles perderam. E aqui Deus disse para ele: certamente morrereis. Claro que não era uma morte instantânea, comeu, morreu, não. Mas eles se tornariam mortais. E ali eles perderam todo o privilégio. Os olhos foram abertos. Aqui começou a grande confusão entre homem e mulher, que predomina até hoje. A comunicação truncada. O ele fez, não foi ela que fez. A acusação. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Peraí, gente. Deus passeava naquele jardim toda a tarde, na viração do dia, e conversava com eles toda a tarde. E eles sabiam disso. E mesmo assim, eles se esconderam de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Deus sabia, e Deus é onisciente. Adão disse: eu ouvi a sua voz soar no jardim, e eu temi, eu tive medo, porque eu estava pelado, eu estava nu. E então eu me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu, Adão? Por acaso, Adão, você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Por que você deu do fruto para o seu esposo? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus foi lá na serpente. Então disse Deus à serpente: por que você fez isso? Você será maldita por toda a terra. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. É a mesma tática que Satanás utilizou em Mateus 4, ele utilizou em Gênesis 3. A mesma tática. E a mesma tática que ele utilizou em Gênesis 3 e em Mateus 4, ele utiliza hoje, em pleno 2021. Todos os dias ele utiliza essas técnicas. Primeira técnica que ele utiliza a técnica de colocar dúvida em quem você é. Por isso você precisa ser muito bem definido. Saber quem você é. Nada e nem ninguém pode confundir a sua identidade em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Você tem que saber se você é nova criatura, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então você tem que saber que você é filho de Deus. Só que você precisa entender o seguinte: mesmo você sendo filho de Deus, Jesus era o filho unigênito de Deus. E ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E foi praticamente entregue àquele lugar onde Satanás estava, para ser tentado pelo próprio diabo. Por isso que a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que a Bíblia diz isso? Porque Jesus, ele resistiu. Resistência é o seguinte: o diabo tentou uma vez, ele não conseguiu te derrubar. Ele tentou duas vezes, ele não conseguiu te derrubar. Na terceira vez, ele vai ter que fugir de você, porque ele vai falar: ele está resistindo. Jesus me resistiu 3 vezes, eu tive que fugir. O grande problema é que quando vem uma sugestão da prática do mal, roupa aquilo ali, faz aquilo ali, fala aquilo ali, para você praticar o mal, ao invés de você resistir e falar não para Satanás, mesmo sendo difícil para você, você cede, você não luta. E aí de repente você até luta, mas você luta com as armas erradas. Jesus, tudo bem, ele era Deus, ele é Deus, e ele poderia, mesmo sem jejum, ter vencido o diabo. Mas ele sabia agora que ele estava em um corpo humano. O corpo humano é cheio de limitação, o corpo humano tem necessidades fisiológicas, o corpo humano é imperfeito desde a queda de Adão. Então o que ele fez? Ele jejuou, ele enfraqueceu o corpo dele. Enquanto ele fazia isso, ele buscou o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que o levou ao deserto, ele cultivou um relacionamento com o Espírito Santo durante 40 dias ali, ininterruptamente, orando, chorando, buscando.
Ele já sabia que ele ia ser tentado. O Espírito falou, eu vou te levar lá para ser tentado. Ele, beleza, pode me levar. Vou estar jejuando aqui e é nós. Vamos para cima desse capeta. E ele não usou, pessoal. Ele não usou. Jesus, ele não utilizou recursos humanos. Jesus não utilizou frasezinha de efeito. Jesus utilizou a palavra de Deus. Isso quer dizer que tudo que você precisa e que eu preciso está contido na palavra de Deus. Então nós não temos que usar nenhum tipo de qualquer outra coisa para combater o diabo. O diabo não se repreende com coisas da carne. A Bíblia fala lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você só pode tudo se você está sendo fortalecido. Se você não está sendo fortalecido, você não pode. Você não pode. Porque você é limitado. A Bíblia conta várias histórias pra gente, que é pra você aprender com as histórias da Bíblia a como aplicar esses princípios na sua vida. José, quando ele foi ali assediado por aquela mulher que queria manter relações sexuais com ele, a mulher casada, esposa do seu patrão, do seu chefe, José não ficou ali de conversinha com ela. José foi respeitoso, falou, olha, não posso, você sabe, além de eu ser um homem de Deus, você é a esposa do meu patrão, não posso. Quando ela veio agarrando José, José correu. José não ficou lá de papinho, de internet. Não ficou. Você não tem que estar de papinho, desenvolvendo, fortalecendo o diabo na sua vida, fortalecendo a tentação. Você não tem que estar fazendo isso. Porque o dia que você estiver vulnerável, tiver tido um dia ruim com a sua esposa, porque você terá dias ruins com a sua esposa, e aí você vai ter um subterfúgio do mal. A partir daí, vem a traição, vem um adultério. Então o que você precisa saber? Satanás, ele utiliza as mesmas técnicas. Ele joga na sua emoção, ele confunde as suas emoções, ele coloca um si no meio da sua certeza. Se comeres da árvore, se te lançares daqui, a mesma técnica, ele é repetitivo. Então o que você precisa fazer? Vai para cima, mas vai para cima com a palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. E hoje nós não temos desculpa. Ah, mas é porque eu não gosto de ler. Escute a palavra. Tem 1 milhão de Bíblia em áudio. Mas você não pode ficar fraco esperando a tentação chegar. E ela vai chegar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, no mundo tereis aflições. A Bíblia garantiu, você vai ter aflição. Eu sei que você quer uma vida boa, eu também quero. Você quer viajar para Dubai, eu também quero. Você quer viajar para Disney, eu também quero. Você quer ter um carro do ano, você quer morar numa casa de condomínio fechado, você quer ter uma vida, sabe, gloriosa nessa terra. Não tenho nada contra isso, porque eu também quero. Eu também vou atrás dessas coisas. Mas você precisa entender que por mais que você tenha qualquer coisa que represente felicidade, você vai ter aflição, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. E a Bíblia diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você só vence o mundo com esse ânimo, com essa fé. Esse ânimo que Jesus falou aqui é fé. Tenham fé, porque foi com a fé que eu vim como um homem, eu me igualei a vocês e eu venci. Eu dei o exemplo. Então se eu venci, vocês podem. Eu venci o diabo, então vocês podem. Achegai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que você tenta resistir ao diabo 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas você não se achega a Deus. Aí, filhote, você tenta resistir o diabo com o quê? Com filosofia? Com princípios? Isso só funciona se você estiver chegado em Deus, colado em Deus. É assim que funciona, pessoal. Satanás, ele tem enganado pessoas, ele tem jogado com a emoção de pessoas, pessoas têm perdido as suas identidades, pessoas não sabem mais se são homens ou mulheres ou animais, pessoas têm se matado, pessoas não sabem quem elas são, elas têm dúvida de quem elas são, estão atrás de harmonização facial, harmonização do corpo, buscando tudo. Eu não tenho nada contra a harmonização, porque eu também quero fazer a harmonização, mas não porque eu não sei quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. É por mera estética. É uma questão de estética, é uma questão de sentimento do dia, não sentimento eterno, porque o meu sentimento eterno já está estabelecido, foi estabelecido aos 14 anos de idade quando aceitei Jesus Cristo, e eu falei para ele, eu vou contigo até o fim. E do lado da minha mãe falou, vai nada, é fogo de palha, tudo que você começa você desiste. Eu falei, eu vou, Jesus, eu vou, me guia que eu vou, se o Senhor for na frente eu vou mesmo. E eu fui, e eu tenho ido até hoje, e já vivi aí metade da minha vida. E se eu viver a próxima metade, se eu não partir antes, se eu não voltar para casa antes, se eu não voltar para minha mansão que Jesus foi preparar antes, eu continuarei. Não lute com o diabo com seus recursos e não dê ouvido à voz do diabo. Não dê. Resista. Satanás veio, repreenda. Eu te amarro em nome de Jesus. Seja repreendido, seja amarrado.
Perca a força. Você vai pecar? Vai. Se utilize do perdão. Mas não se utilize do perdão para viciar em um erro, para ficar de molecagem. Mas se utilize do perdão para falar: Senhor, eu pequei, agora o Senhor me levanta e me levanta mais forte para eu sobressair. É essa a mensagem. Quero que Deus ele te abençoe, te dê força, sabedoria, inteligência para não ouvir mais o diabo, para não escutar mais a palavra do diabo na sua vida. Chega! Chega de ficar sendo confundido. Chega de não saber quem você é em Jesus. Chega do sentimento de querer se matar. Chega do sentimento de saber quem você é, se você é homem, se você é mulher. Deus te fez como você é, então Ele tem um propósito na tua existência exatamente como você é. Chega de ser confundido. Ele está trabalhando para confundir a sua identidade e para te expulsar do jardim. Para fazer você comer do fruto do pecado, do fruto proibido que Deus falou para não comer. Ele falou para você não comer uma árvore, mas ele falou de todas as outras árvores. Comerá, você é livre. Então se deleite nas outras árvores. Não ouse fazer aquilo que você não pode fazer. Não ouse ultrapassar os limites. Não ouse adulterar. Não ouse ser um mentiroso. Não ouse trair. Não ouse enganar. Não ouse comer do fruto que você não foi permitido por Deus comer. Coma de todos os frutos que Deus te deu. E tenha uma vida plena. Porque foi para isso que Deus veio. Para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, mas debaixo da presença dos princípios, especialmente da palavra dele.